Olá, povo de Deus! Estamos em mais uma Manhã com Deus. Estamos fazendo a jornada do Tabernáculo de Moisés. São 6 estações, uma estação a cada 10 minutos, 1 hora, na presença de Deus. Bom dia, Lídia. Muito bom ter você aqui conosco. Hoje, esta é a Manhã com Deus, porque Ele é o nosso Deus. E nós, povo do seu pasto, o povo que ele pastoreia, e ovelhas de sua mão, o rebanho sob os seus cuidados. E é assim que nós entramos na presença de Deus. Bom dia. E nós estamos na Arca da Aliança, em Atos, no capítulo 4, o versículo 24. Bom dia, Rita. Muito bom ter você aqui conosco esta manhã. Nós estamos em Atos, capítulo 4, o versículo de número 24. Diz assim: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Vamos entender a razão por que a igreja está reunida orando a Deus. No capítulo 4 é contado a prisão de Pedro e a prisão de João. No verso 23, é dito que Pedro e João foram libertos da prisão. E Pedro e João chegam diante da igreja e contam o que se passou, de que eles foram presos e agora estão libertos. Diante disso, a multidão, a igreja se reúne e faz esta declaração: Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus, que fizeste a terra, que fizeste o mar e tudo o que existe. Agora, vamos fazer a conexão entre o evento da prisão de Pedro e de João, a sua libertação e o que Deus está dizendo aqui. Por que Pedro e João foram presos? Porque haviam homens contrário ao reino de Deus, que estavam nas trevas, e eles, para se opor ao reino de Deus, eles prenderam os homens de Deus. Agora note, estes homens que prenderam Pedro e João, eles também são seres humanos. Eles estão caídos, estão nas trevas, mas eles também são seres humanos. Eles também precisam de salvação. No entanto, a atitude deles é uma atitude em oposição ao reino de Deus. Agora, por que a igreja olha para essa oposição, chega diante de Deus e fala: o Senhor é soberano? Mas que soberania é essa que permite o mal prosperar? A gente fica meio sem entender, porque quando a gente entra no nosso dia a dia, existem coisas que acontecem que parecem que nos prejudicam. Existem coisas que acontecem que parece que estão contrário àquilo que seria um dia agradável. A gente tem uma música que diz assim: bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. E você olha para aquele temporal, para aquela tribulação, e você fala assim: as coisas saíram fora do controle. Não só as coisas saíram fora do controle, mas também eu estou saindo fora do controle. Eu estou perdendo o meu equilíbrio emocional. Eu estou me deparando com algo que é maior do que eu não consigo ter domínio, que eu não consigo ter controle. E assim, a igreja podia ter essa expectativa.
Se aqueles homens maus podiam levar Pedro e João presos, torturá-los, matá-los, ora, o que vai ser de nós? Nós estamos refém. Mas quando nós iniciamos essa live, nós dissemos assim, que nós somos ovelha na mão de Deus e rebanho sob o cuidado de Deus. Qual é o propósito da ovelha? Ela nasce, ela cresce, ela se desenvolve, ela engorda e ela segue para o matadouro. Bom dia, Eduardo. Seja muito bem-vindo. A ovelha segue para o matadouro. Nós somos como ovelhas. Nós também estamos seguindo para o matadouro. Nesta vida, neste mundo, o mal é o curso natural. A morte é o curso natural. O curso deste mundo é o curso da morte. Quando a gente está andando, nós podemos colher espinhos e abrolhos. Mas olha o que diz o verso 28. Aqui diz assim no verso 24 de Atos capítulo 4. Tu, soberano Senhor. Agora no verso 28. Para fazeres tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Lembra quando Jesus estava preso e o rei disse, eu tenho poder para te livrar? Jesus disse, você não tem nenhum poder que o meu Pai não te deu. Olha como é que é a soberania de Deus. Nós somos como ovelhas conduzidas ao matadouro. Nós estamos acordando e despertando para esse dia, e esse dia pode ser o dia do abate, o dia que a morte vai nos atingir. Agora, essa atitude do mundo. Quando eu digo que a morte vai nos atingir, eu não estou dizendo que Deus preparou esse dia para nós morrermos. Ele diz, Deus preparou esse dia para nós irmos em direção ao matadouro. Significa que quando nós sairmos dessa manhã para o dia a dia, nós estamos saindo para um mundo que jaz no maligno. Então nós estamos saindo para uma experiência de morte, não de vida. Naturalmente, nós estamos saindo para encontrar um obstáculo. Nós estamos saindo para encontrar uma oposição. Nós estamos saindo para encontrar uma dificuldade. E por que existe essa dificuldade? Porque Deus predestinou que a dificuldade exista. Agora, como que alguém pode dizer que Deus predestinou? Porque Ele é o soberano. Em que sentido? Ele permitiu o mal. Ele permitiu o mal porque Ele deu ao homem o livre-arbítrio. Então o homem podia escolher entre o bem e o mal. Mas se o homem escolhesse o mal, o fim dele era a morte. É morte. Há caminho que parece direito ao homem, o fim é morte. Então, as pessoas podem escolher o caminho da vida e o caminho da morte. E quando elas escolhem o caminho da morte, elas não estão escolhendo algo fora do controle de Deus. Elas estão escolhendo dentro do cardápio que Deus ofereceu o mal. Só que o mal é consequente para a vida delas. No entanto, o mal reflete contra nós. Por isso que nós temos que estar em oração, para que Deus, na sua soberania, possa conduzir a história a bom termo. Ele possa cumprir os propósitos dele, permitindo a tribulação chegar até nós, mas ele, dentro dessa tribulação, nos levantar como vitoriosos. Então nós estamos também na dependência de Deus, porque à medida que tudo vai acontecendo, a gente vai declarando, Senhor, eu não compreendo, mas o Senhor é soberano e o Senhor está traçando a atitude de cada ser humano e montando uma história. E nessa história eu adquiro uma experiência contigo. Pai, abre os meus olhos para eu enxergar a tua soberania aonde nada parece no controle. Como que eu posso olhar para Pedro e João sendo presos, mas eles também são libertos? Quer dizer, o mesmo Senhor que permite o teu servo ser preso é o mesmo Senhor que liberta o teu servo. Então os teus servos não estão na mão dos seus executores.
assim também como nós não estamos na mão da tribulação. A tribulação, elas vêm e elas vão, mas elas são um campo de experiências da nossa dependência contigo. Então que a gente possa enxergar a tua soberania, aonde aparentemente, aos olhos do sentido, elas não aparentam estar debaixo do teu controle. Mas tudo está nas tuas mãos, pois tu és o nosso soberano, Criador dos céus e da terra e do mar e de tudo que nele há, e nós glorificamos o teu nome, porque a nossa vida está nos teus cuidados e nas tuas mãos. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora sair do nosso ponto em que estamos na tenda de Deus, onde Deus habita, e nós vamos agora para o lugar santo, no altar de ouro, aonde nós voluntariamente nos apresentamos diante desse Deus. Uma vez que a gente reconheceu a soberania de Deus sobre a história, a soberania de Deus sobre os homens, a soberania de Deus sobre a nossa vida, nós vamos agora para o verso de número 23. Diz assim: uma vez solto, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. O que os sacerdotes e os anciãos haviam dito a eles? Olha só o que eles haviam dito. Verso 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Agora, note uma coisa. Pedro chega diante primeiro, vamos ver o movimento do coração de Pedro. Imagina você que você está preso. Você está preso e você passa, como aqui aconteceu, 24 horas na cadeia, literalmente. 24 horas na cadeia. Mas vamos esticar. Vamos supor que a justiça te esquece na cadeia e você passa 1 ano preso. 1 ano preso. Vendo o sol nascer quadrado. Tudo que você tem é aquela salinha, aquele banheirinho. Você está sozinho naquela cela, não tem mais ninguém com você. Vamos facilitar um pouco a coisa, porque se for preso na prisão brasileira, a coisa é complicada. Então vamos supor que como você tem alguma titulação, lhe deram uma sala e colocaram um banheiro, tem um banheiro dentro daquela sala, e ali você ficou 1 ano. Você está preso 1 ano. Você não tem para onde sair. Então você começa naquela prisão a ficar sonhando o que você faria no primeiro dia da tua liberdade. O que você faria no primeiro dia da tua liberdade. Então a gente fica sonhando. O que você sonharia? Você poderia sonhar assim: olha, 1 ano preso, no primeiro dia da minha liberdade eu quero ir para uma pizzaria. Eu quero comer como eu nunca comi na minha vida. O primeiro dia eu vou sair correndo para uma pizzaria. Você pode dizer assim: 1 ano preso, 1 ano sem ver a minha mãe, dar um beijo nela, eu vou sair correndo daqui. A primeira coisa que eu vou fazer depois da prisão é correr para minha mãe e dar um abraço nela. Eu estou com muita saudade da minha mãe. O que você faria depois de 1 ano preso? Você poderia fazer assim: olha, depois de 1 ano preso, eu quero pegar o primeiro avião e viajar e fazer uma viagem para a Europa. O que você faria? O que você faria é aquilo que está comandando o teu coração. Então vamos ver o que Pedro e João fizeram. Soltos, procuraram os irmãos, procuraram a igreja, procuraram o povo de Deus, procuraram a família de Deus. Isso significa que o pêndulo do coração, a Bíblia diz assim: a inclinação da carne é morte, a inclinação do espírito é vida.
olha só o que é uma inclinação. Está vendo isso aqui? Isso aqui é uma haste que está de pé, ok? Se eu conseguisse colocar ela de pé, parada em cima da minha mão, ela vai cair para um lado ou para o outro. A Bíblia diz assim, se a tua inclinação for do espírito, ela vai cair para cá. Se a tua inclinação for da carne, ela vai cair para cá. Então, se você está ali preso durante um ano, quando você for liberto, se a tua inclinação for da carne, você quer ir para um restaurante comer como nunca comeu. Se a tua inclinação for do espírito, depois que você sair, você vai para a igreja, aonde está reunido teus irmãos. Então, para onde está indo a tua vida? Você, quando passa por uma tribulação, você pensa logo no reino de Deus ou nas coisas desse mundo, em querer sair fora e pensar que tudo está fora do controle de Deus. Para onde inclina o teu coração? Para onde inclina o teu coração define o grau da tua espiritualidade. Então, se você é solto, se você é livre, o que está acontecendo hoje? A pandemia está colocando todo mundo inclinado para dentro de casa. Ninguém pode sair de casa. Então a pessoa, o que ela fazia antes da pandemia? Ela ia para a igreja. Aí ela ia para a igreja. Agora ela não precisa mais ir na igreja. A igreja está fechada. Então ela pode ficar em casa. E ficar em casa, ela não precisa ler a Bíblia. Ficar em casa, ela não precisa orar. Ficar em casa, ela não precisa se reunir com os irmãos. Ela está dentro de casa, ela tem desculpa. Então, se a inclinação dela nunca foi para estar na casa de Deus, ela vai ficar em casa, isolada, não tem mais vida espiritual, não tem mais estudo da palavra de Deus, não medita mais, não faz mais nada. A vida dela é igualzinho Demas. Abandonou Paulo para ir para o mundo, porque os cuidados do mundo, a inclinação da riqueza, chama ela para o mundo. Agora, se ela está presa e quando ela tem liberdade, ela se volta para os irmãos, ela se volta para a casa de Deus, ela se volta para a presença de Deus, isto mostra que o coração dela está assentada em Cristo Jesus. O fundamento da vida dela é Cristo Jesus. Então, uma vez solto, eles contaram as ameaças, mas eles contaram as ameaças no sentido daquilo que eles disseram. Olha, eles nos ameaçaram, mas nós dizemos, julgai se é justo diante de Deus, ouvir antes a vós, outros, do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que ouvimos e das coisas que vimos e das coisas que ouvimos. E mesmo ameaçados, eles continuaram contando o testemunho da presença de Deus na vida deles. Então, para onde está inclinado o teu coração? Você está, quando você abre a tua boca, você está contando as coisas que você viu e ouviu da parte de Deus, ou você está com o coração voltado para o mundo, para as coisas que o mundo te alimenta. E aí você não tem esse prazer de ter comunhão com os irmãos. Então, para quem não tem comunhão com os irmãos, uma live de 1 hora é um tempo muito grande, porque ele tem outras coisas em que o coração dele está apegado, ele se volta para essas coisas. Ele pode assistir um filme de 2 horas, mas não pode assistir uma live de 1 hora. Ele pode assistir uma série de 10 horas, mas ele não pode assistir a palavra de Deus por 1 hora, porque a inclinação dele é carne. E quando a inclinação nossa é espírito, nós procuramos ir para onde a presença de Deus se faz viva, se manifesta poderosamente. É para lá que nós vamos. Pedro e João não saíram da prisão para ir para a casa deles. Eles saíram da prisão para ir aonde os irmãos estavam reunidos, orando. E eles queriam continuar orando, falando com Deus, tendo comunhão com Deus. Pai, que nesse dia, Senhor, a gente aprenda a observar a inclinação do nosso coração. Se a gente perceber que o nosso coração está inclinando para o mundo, alimenta nosso espírito para fortalecer a nossa alma,
para nos voltarmos para o lado oposto, para nos inclinarmos para as coisas do Espírito, Senhor. Queremos estar na tua presença de forma consciente. Então queremos nos alimentar do Espírito de Deus. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora podemos comer, tomar o nosso café da manhã, né? Vamos servir o pão da proposição. Isso está no verso 26. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Gente, nós estamos vivendo na última hora. Como é que nós sabemos que estamos vivendo na última hora? Aqui está a cruz de Cristo. Ok? Então vamos ver aqui. É que eu tenho que escrever do contrário no quadro, né? Aqui. Aqui está a cruz de Cristo. Aí, aqui está a linha do tempo. E aqui está a eternidade futura. Então, nós temos aqui a linha do tempo e aqui a eternidade futura, onde haverá novos céus e nova terra. Nós temos que entender aonde nós estamos profeticamente. Profeticamente, entre a cruz de Cristo e a eternidade futura, nós temos um marco aqui muito importante, que é 1948. 1948. Ok. 1948, Israel se transformou em uma nação, né? Novamente eu escrevi o contrário. Então vamos lá, vamos escrever certo aqui. 1948. Israel se tornou nação. A partir de 1948, começou os dias de Ló e Noé. Os dias de Ló e os dias de Noé. Os dias de Ló e de Noé são dias terríveis, em que o anticristo, juntamente com a besta, estão preparando o mundo para se opor contra Deus em todos os aspectos. E nós já percebemos isso. A Bíblia está sendo tirada dos lugares públicos, a Bíblia está sendo tirada da escola, a Bíblia está sendo tirada de todos os lugares. Quando nós lemos no Antigo Testamento, no tempo do ministério de Eli, a glória de Deus saiu de Israel e acabou, se foi a glória de Deus. E a glória de Deus está saindo do mundo. Como é que eu vou dizer isso? Quando você vai em um espaço público, no ambiente público, antes tinha o crucifixo. Aquele crucifixo reportava a Jesus Cristo na sua obra central, que era a cruz. Agora a lei diz assim, ali é um espaço público, o crucifixo não pode mais ficar ali, retira o crucifixo. Então tudo que é Deus, tudo que aponta para a presença de Deus está sendo retirado. Está sendo retirado. Então, no Atos capítulo 4, verso 26, diz assim, os reis da terra e as autoridades estão se reunindo. Então, o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, eles estão se reunindo, se articulando e se levantando contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, isso está se intensificando a partir de 1948. Desde o momento que Israel se tornou nação, a igreja não precisa mais ficar na terra. A igreja pode ser arrebatada. Então nós estamos vivendo num limiar da história,
aonde a história de Israel vai continuar até entrar no dia do Senhor, na 70ª semana de Daniel, mas a igreja vai se retirar da terra. Então nós estamos neste movimento, onde Israel continua, mas a igreja se retira. Nesse ambiente em que parece que o mal está aumentando de intensidade e dominando, extirpando Deus da terra, o soberano Deus está permitindo que estas coisas aconteçam, porque ele já predeterminou, dizendo o seguinte: olha, homem, tem um texto na Bíblia que diz assim: diga ao fraco que eu sou forte. Aquele texto não está falando do cristão, do crente do Antigo Testamento, diga ao fraco crente que ele vai ser forte. Não, é Deus chamando o mundo para a batalha. Ele está dizendo assim: bom, vocês que dizem que são fortes, se vocês encontram alguém fraco entre vocês, fortaleça eles, dá arma a eles, dá recurso a eles, dá dinheiro a eles, fortaleça eles. Pode vir contra mim, eu estou aqui, estou esperando vocês aqui, pode vir. O dia do Senhor está aqui, está esperando vocês. Vem. O dia do Senhor está esperando vocês. Então eles estão se levantando. O Salmo 2 diz assim: Deus zombará deles, porque eles estão rompendo com as cordas de Deus. Eles estão rompendo com as leis de Deus. Seja bem-vindo, irmão Paulo. Eles estão rompendo com as leis de Deus. E Deus está dizendo aqui: pode vir que eu estou esperando vocês. O dia do Senhor está pronto para ir receber vocês. Mas como Deus não quer a morte do ímpio, entre o momento que os ímpios estão se levantando e o momento que Deus está pronto para a batalha, esperando o dia do Senhor, esse é um tempo de graça. A igreja ainda está na terra. Então, como a igreja ainda está na terra e essas ameaças estão aumentando de intensidade, o que cabe à igreja fazer? Se colocar na presença de Deus, reconhecer o nível, a intensidade da batalha, reconhecer de que os inimigos estão se juntando e se levantando contra o Senhor, e nesse reconhecimento a igreja se coloca em oração. A igreja, ela senta na mesa dos pães e diz assim: Senhor, nós estamos comendo pão aqui contigo, o pão da ceia, o vinho da ceia, e o mundo lá fora, eles estão se levantando contra o Senhor e contra o seu ungido. Mas nós continuamos na tua presença. Nós não vamos sair desse lugar dessa posição. É como o apóstolo Paulo diz: revesti-vos do Senhor e da força do seu poder. À medida que o mal aumenta de intensidade lá fora, nós precisamos buscar a presença de Deus aqui dentro. Nós temos que ter consciência que hoje, muito mais do que todas as épocas, nós precisamos estar em oração. Nós precisamos estar atenado com o Senhor da guerra, porque a batalha está num nível muito acima de nós. É coisa de generais. O general do nosso lado e o general do outro lado movimentando seus exércitos. Nós somos os soldados para a hora da batalha final. Então a nossa posição é uma posição de nos aprumarmos diante de Deus. É uma posição de nos ocuparmos da presença de Deus. É uma posição de buscarmos a família de Deus. É uma posição de fortalecermos uns aos outros. Nós estamos distantes uns dos outros, mas temos que nos animar, temos que nos exortar mutuamente, temos que nos fortalecer. E como é que fazemos isto? Meditando na palavra de Deus e orando diante de Deus e pedindo o revestimento de Deus, porque a batalha está aumentando de intensidade, mas o nosso Senhor é o Senhor da guerra, é o que tem toda a autoridade nos céus e na terra, e Ele sabe da nossa tribulação, Ele sabe que nós podemos ser presos, mas Ele também consegue nos tirar da prisão. Nós não sabemos qual será o nosso destino, nós somos como ovelha seguida para uma
matadouro. A morte pode chegar a qualquer momento em nossa vida, mas nós servimos a um Deus que está cuidando dos detalhes. Nós não estamos soltos na jogatina da história. Nós estamos seguros na mão daquele que conduz a história e que conduz a nossa vida. Mas nós temos que estar aqui, posicionado na presença de Deus, entendendo que este é a última hora e que nós temos que buscar cada vez mais inclinar o nosso coração para o reino de Deus. Pai, nós glorificamos a Ti, Senhor, porque ainda que lá fora os reis, eles se juntam e macomunam para extirpar Deus da terra, aqui dentro nós estamos na Tua presença. Nós não entendemos essa batalha, Senhor. Aparentemente, o reino das trevas está ganhando alguma posição contra o reino da luz, do reino de Deus. Mas nós estamos debaixo daquele que é o Senhor da guerra. Então nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, colocando a nossa vida debaixo da Tua soberania. Nós não estamos a revel neste mundo. Nós estamos diante da Tua presença e é esta a nossa oração. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora vamos para o candelabro, né? Nós já sabemos como são as coisas. A nossa vida não está a revel. Nós podemos ser presos, mas vamos ser soltos. Ou podemos morrer na prisão. O nosso Deus é que está cuidando da história. Então Ele sabe o que vai fazer conosco. Nós somos uma ovelha que está se movimentando. Nós somos como sendo assoprado. Podemos ser assoprados para dentro de uma cadeia. Vamos também ser assoprados para fora da cadeia. A nossa vida está sendo conduzida por Deus. Então nesse dia podemos entrar numa tribulação, podemos sair dela. Não sabemos, mas Deus sabe. O fato é que nós estamos posicionados, inclinados para o corpo de Cristo, inclinado para a família de Deus, inclinado para a palavra de Deus, inclinado para a presença de Deus, olhando as ameaças, mas posicionado em oração, sabendo que estamos somos soldados do grande general que jamais perdeu uma batalha. Então estamos seguros diante de Deus. E agora nós vamos ler o verso 25 e o verso 31. O verso 25 diz assim: que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfurece os gentios? Por que os povos imaginam coisas vãs? Verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Olha só o que está acontecendo aqui. A questão é, vamos voltar ao nosso exemplo. Para onde inclina o nosso coração? Para a carne ou para o espírito? Se o nosso coração inclinar para a carne, a última coisa que queremos é saber o que diz a palavra profética. A palavra profética diz assim: por intermédio de Davi, o Espírito Santo falou. Ora, espera lá, Davi, olha, se tem uma coisa que eu não sei, é a data, tá? Então, eu sei que Jesus morreu no ano 0. Eu sei que, acho que Isaías, ele falou mais ou menos lá pelo ano 700. Eu acho que Davi viveu mais ou menos 1000 anos antes de Jesus. Talvez acho que isso. Então, como que nós estamos entendendo a história? Os apóstolos com a igreja reunida está numa sala no ano 33 depois de Cristo. Vamos pegar o ano 35. O ano 35 depois de Cristo, lendo uma palavra de alguém que escreveu há 1000 anos antes. Davi, se tem 1000 anos antes, nós estamos no ano 2020, significa que Davi escreveu há 3020 anos atrás. Mas por que a gente tem que ler o que Davi escreveu? Porque o Espírito Santo inspirou Davi para ele escrever acerca do nosso dia com 3020 anos de antecedência. Então, se nós queremos estar fortalecidos para o dia que estamos vivendo, nós temos que nos inclinar para a palavra de Deus e estudarmos a palavra profética. Nós temos que ser todos teólogos.
Nós temos que ser todos dominadores de teologia sistemática. Nós temos que conhecer a Bíblia além dessa situação rasa que a maioria está. Nós temos que pegar a palavra profética e nos apegar a ela, porque é a palavra profética que vai lançar luz nos nossos dias. Senão nós vamos ficar atemorizados com o que o diabo está fazendo nesses últimos dias. Eu digo assim, se alguém me perguntar assim, César, qual é a diferença entre antes de 1948 e depois de 1948? Antes de 1948, vocês lembram, lá no tempo passado, na época de Davi, como que era a guerra? A guerra era com espada. Pá, 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 pá. Espada, né? Certo? Espada. Era eu e você contra uma espada. Então, era fácil vencer uma batalha, era só ser rápido na espada. Agora, hoje, a guerra é com revólver. Ora, se alguém fizer assim com a espada, eu consigo me livrar. Mas se alguém me der um tiro, não tem jeito. Quantas pessoas não morrem de bala perdida? Já pensou se você estivesse vigiando? Aí você sabe que você pode ser vítima de uma bala perdida. Então você fica com o ouvido bem atento. Aí de repente se ouve um tiro. Aí você faz assim e a bala passa. Isso não acontece. A bala é tão rápida que quando você ouve o tiro, a bala já está em você. Então, a morte é muito rápida no mundo de hoje. Mas se você perguntar para mim, qual é a diferença entre o passado e hoje? Eu digo assim, no passado, o diabo matava uma pessoa depois da outra, uma depois da outra. Matava indivíduos. Hoje ele mata por atacado. Esses dias aconteceu um acidente que um caminhão bateu no ônibus e 40 pessoas morreram ao mesmo tempo. Por que o diabo está matando por atacado? Porque ele sabe que ele está chegando no fim. Então ele não pode deixar os homens vivos na terra, porque se os homens continuarem vivos na terra, os homens vão ouvir a palavra do evangelho. Então o que a palavra profética está dizendo? Olha, o diabo está enfurecido, as nações estão enfurecidas, e o resultado do enfurecimento é que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então ele vai matar por atacado. Então lá naquela torre gêmea, cai a torre inteira, mata todo mundo que está no edifício. Lá naquela boate, né? A boate pega fogo e ninguém consegue correr para fora. A boate fica trancada, morre todo mundo que está lá dentro. Então, aquele tsunami, todo mundo que está na beira da água morre, é uma cidade inteira que está morrendo. Então o diabo tem pressa, então ele não quer nem que dá chance, porque ele sabe que se ele deixar o cara vivo, ele vai ouvir o evangelho e vai se converter. Então ele quer matar todo mundo por atacado. E o que a igreja tem que fazer? Ela tem que ser revestida de poder, ela tem que olhar para a palavra de Deus, entender o mundo que ela está vivendo e pedir o revestimento de poder. E quando eles oraram, o lugar tremeu. Gente, nós ainda não conseguimos fazer tremer o lugar onde estamos, né? Vou dar uma tremidinha aqui. Ó, tremeu. Vou tremer só um pouquinho para não perder a conexão da internet. Mas é assim que devia ser a nossa oração. O celular tinha que tremer. O lugar onde a gente está tinha que tremer. O Espírito Santo tinha que nos encher. Por quê? Porque nós precisamos estar com tanta força quanto o inimigo está forte. O inimigo está forte lá fora. E o que está acontecendo com os crentes? Quanto mais forte o inimigo fica, mais fraco os crentes ficam. Por quê? Porque os crentes estão inclinados para as coisas desse mundo. A inclinação para as coisas desse mundo é a inclinação para a carne. A inclinação para a carne é morte. Mas a inclinação do Espírito é vida. Então nós temos que nos inclinar para o Espírito. Então nós temos que nos fortalecer. Nós temos que buscar a presença do Espírito Santo. Ele está habitando conosco, mas o poder dele está em cima de nós. E o poder dele tem que nos encher. Ele tem que ocupar todos os espaços. Mas ele não tem como ocupar os nossos espaços se nós estamos olhando coisas vãs. Se nós estamos imaginando coisas vãs. Porque está escrito, os povos imaginam coisas vãs. Então se a nossa ocupação é nos enchermos com as coisas desse mundo, não tem espaço para o Espírito Santo entrar em nós. Se a nossa inclinação é para a carne,
Se quando a gente está solto, a gente está livre, em vez de correr para o povo de Deus, em vez de correr para a palavra de Deus, em vez de correr para aproveitar o tempo e se fortalecer, olha, tem alguém aqui para me prender? Não, não tem ninguém para me prender. Então eu vou aprender a palavra profética. Eu quero ficar forte, porque se eu for preso e eu não tiver a Bíblia comigo, a Bíblia está na minha mente e no meu coração. Eu não preciso do papel na minha frente, porque o papel, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o Espírito Santo vai me encher, e esse lugar vai tremer, e eu vou ter intrepidez. Eu não vou ter medo do que o inimigo está fazendo, porque eu estou cheio da presença de Deus. Pai, é assim que queremos. Nós precisamos estarmos cheios do Espírito Santo. Esse é um dia, Senhor, que não cabe lugar para crente fraco, para crente inclinado para as coisas da carne, Senhor. Nós temos que nos ajuntar, nós temos que nos reunir, nós temos que ficar junto um com os outros, nós temos que buscar todas as oportunidades para aprender a tua palavra, porque nós não sabemos o dia que vamos ser presos, Senhor. Nós não sabemos o dia que teremos que confiar naquilo que está na nossa mente e no nosso coração, meu Pai. Então nos enche agora com tua palavra, nos enche agora com teu Espírito, nos dá intrepidez, faz tremer o lugar onde nós estamos, meu Pai. Que o poder, que a presença do Senhor conosco seja maior do que aquela que está lá fora, Senhor. Nos revista com esse poder. Nós oramos em nome de Jesus, teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora vamos para a pia de cobre. Nós estamos saindo do lugar santo e nós vamos para o pátio. Agora a gente vai ficar mais exposto às intempéries do clima. Porque até aqui nós estávamos debaixo de uma tenda. Agora nós estamos saindo para o relento. E agora a situação precisa de mais tutano, né, na nossa vida. E o tutano está no verso 29 e o verso 30. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estende as tuas mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Olha só, esta é a lição extraída da ressurreição de Lázaro. Quando Jesus diz, tire a pedra, Marta diz, Senhor, vai sentir, o cheiro da morte vai vir sobre nós. Nós não queremos sentir o cheiro da morte, deixa a pedra aí no lugar. E assim muitas vezes a gente fala, quando a gente está passando por uma tribulação, a gente quer pôr uma pedra em cima da tribulação. A gente não suporta, sabe? Oh, que batalha, que luta, ai minha vida, que tristeza, eu queria viver a vida do outro, quanta luta na minha vida, como que eu estou fraco, aí ora por mim, né? Tem até uma frase que eles criam, né? Ora por mim, eu estou muito fraco, é claro que está fraco, não estuda a Bíblia, não entra na presença de Deus, não pede para o Espírito de Deus vir, não consegue enxergar a realidade à luz da palavra de Deus, tem que estar fraco mesmo. A inclinação é carne, a inclinação da carne é morte, a inclinação da carne é fraqueza. Quando Paulo diz eu sou fraco, então eu sou forte, ele não está dizendo dessa fraqueza murmurante, dessa fraqueza combalida, dessa fraqueza que não suporta tribulação. Ele está falando de uma fraqueza que ele sabe que ele não vai sair vitorioso por suas próprias forças. Ele está falando de uma fraqueza que ele sabe que ele está indo como uma ovelha para o matadouro. Quando a gente sai dessa manhã com Deus e a gente vai para a lida do dia, o mundo jaz no maligno. Então o diabo está assim, ó. Ele está assim, ó. O tempo todo. Ele está assim o tempo todo. Agora observa um detalhe. Quando ele faz assim, aqui bate. Mas ele volta. Quando ele volta, abre um espaço, a gente cruza. Aí ele passa, não pega mais a gente. Aí a gente tem que ficar parado. Os que esperam no Senhor renovarão sua força. Ele não pode passar. Ele tem que esperar a batida do diabo, a mão do diabo subir. Quando a mão do diabo sobe, ele passa. Então nós precisamos de escape de Deus, porque o diabo está o tempo todo. Ele é um leão que anda em derredor de nós, buscando a quem possa tragar. E assim ele está,
como a gente não sabe aonde vai vir a pancada, nós temos que confiar no nosso Deus, porque o nosso Deus é o Deus que dá livramento, é o Deus da misericórdia, é o Deus que está nos cuidando, é o Deus que está. Então a gente não tem que se preocupar com a batida do diabo. Olha aqui, Senhor, olha para as ameaças dele. A oração não é faz ele parar de ameaçar. A oração não é essa. Senhor, a ameaça deles continua. De vez em quando bate na gente. Olha e dói, machuca. Mas, Senhor, nós queremos intrepidez para anunciar a tua palavra. Que essa ameaça não impeça a gente de continuar falando de ti. Que essa tribulação não tire nós da tua presença. E assim é que nós nos fortalecemos. Se a gente não consegue andar a pé com o nosso inimigo, como é que nós vamos correr com cavalos? Se a gente não suporta a tribulação dentro de casa, que é pequenininha, como é que nós vamos suportar uma prisão? A história agora fugiu o nome, um homem que ficou preso por 14 anos. Qual que foi a história da sua prisão? Foi assim. Imagina você, ele é um pastor da sua igreja. Ele está pregando. Qual a função do pastor? Toda semana, fim de semana, vai no domingo, sobe no púlpito, prega, ensina. Eu me lembro que quando eu fui membro da Assembleia de Deus, eu pregava 9 vezes por semana. Eu ensinava na escola bíblica de manhã, pregava na praça pública à tarde, pregava no culto à noite, pregava segunda-feira na congregação, terça-feira na outra congregação, quarta-feira na outra congregação, quinta-feira na outra congregação, sexta-feira na outra congregação, sábado na outra congregação. Então eu pregava 9 vezes, e não era mensagem repetida não. Cada dia era uma mensagem de um lugar diferente da Bíblia. Então, toda semana eu pregava 9 vezes. É a função. Agora, imagina que um dia o governo reúne todos os pastores numa sala e diz assim: a partir de hoje, a pregação de vocês tem que ser escrita num papelzinho e o papelzinho tem que ser entregue para mim. E vocês só podem pregar o que vocês escreverem. Se vocês pregarem o que vocês não escreverem, vocês serão presos. E vocês só podem pregar esse assunto, esse assunto, esse assunto e esse assunto. O resto está fora. Então vocês só podem pregar o que eu estou falando. Aí o que os discípulos fizeram quando ouvir essa ameaça? Eles disseram: julgai se é justo diante de Deus, ouvir antes a vós outro do que a Deus. E aquele homem falou isso. Ele falou: não, eu vou continuar pregando a Bíblia. Isso naquela sala reunido com as autoridades do governo. Quando ele chegou na casa dele com a esposa dele, voltando a bobina, né? Antes dele falar isso, a esposa dele sentada do lado dele falou: todo mundo está quieto aqui, você também vai ficar quieto? Aí ele pegou e levantou, porque a esposa dele deu uma cutucada nele, né? Ele levantou, falou: opa, eu sou pastor fiel à Bíblia, eu não vou fazer isso, eu vou pregar o que está na Bíblia e não o que o Estado está me mandando. Resultado, ele foi preso. Quando ele chegou na casa dele, a polícia secreta chegou, prendeu ele e ele passou 14 anos em solitária. E não deram Bíblia para ele, não. A Bíblia é o que estava no coração dele, o que estava na mente dele. Então eu pergunto para você, se dentro da tua casa você não está aguentando a pressão da tribulação, porque você não tem palavra de Deus para essa hora, porque você não tem conhecimento da palavra profética para essa hora, porque você não está na presença de Deus para esta hora, na pequena luta dentro da tua casa, como é que vai acontecer amanhã se você imediatamente for levado a uma cadeia e ali você tiver que contar só com o que você tem no teu coração e só com o que você tem na tua mente? Aí lascou, né? Porque se no tempo da tua liberdade você não está inclinado para as coisas de Deus, como é que será no tempo da tua prisão? Será que as coisas da carne no tempo da tua prisão vai lhe dar condição de você resistir o dia mau? Ou será que você vai aproveitar o tempo da tua liberdade para estudar tudo que a palavra de Deus pode lhe dar, para encher o teu coração, para a palavra de Deus habitar ricamente no teu coração, para que quando chegar o dia mau,
você esteja como uma rocha, sabendo ao Deus a quem você serve. Então, esse é um tempo de que o fraco tem que se fortalecer na palavra de Deus e na oração, ouvindo o tempo todo, se instruindo, enxergando as coisas pela palavra profética, porque esta não é uma hora de crente fraco, não. Porque o crente fraco vai para a apostasia. Ele não vai resistir. Quando ele for preso e for forçado a negar a sua fé, ele não tem nada que o alimente e o sustente naquela hora. Ele está fraco. E a hora que ele estiver nessa fraqueza, vem o golpe fatal contra a sua vida. Então, nós temos que entender uma coisa. Nós estamos livres. Livres para quê? Para gastar o nosso tempo nas coisas desse mundo ou para nos fortalecermos na palavra de Deus? Nós temos que fazer esta escolha. Então, o nosso espelho, nós estamos enxergando a nossa imagem, a pia de cobre, ou estamos enxergando a palavra de Deus para nos moldar de acordo com essa palavra? Quem está preocupado com a sua aparência, olhando para o seu espelho, vendo o mundo exterior e não se alimentando espiritualmente, ele não vai suportar essa última hora. Esse é um aviso. Aproveita o teu tempo de liberdade, porque a gente não sabe o dia que ela vai acabar. E nós podemos estar vazios da palavra de Deus porque nunca colocamos ela no nosso coração. Então, tome cuidado. Pai, que nós possamos nesta hora, Senhor, entender que esse tempo que estamos livres não é um tempo para gastarmos nas coisas que são vãs. Porque o mundo está imaginando coisas vãs, está imaginando maneiras de atacar a nossa fé, maneira de prender a nossa palavra, maneira de nos impedir testemunhar de Jesus. E se nós, nesse mesmo tempo, não estivermos na tua presença, nos fortalecendo, nós não vamos suportar essa hora da aflição, Senhor. Então nos ajuda a permanecer na tua presença e aproveitar todo momento de liberdade que temos para estudar a tua palavra, para entender o tempo que estamos vivendo, para estarmos vigilantes nesta hora. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora, vamos para o verso 32. Olha o resultado de quem se posiciona. Atos, capítulo 4, o verso 32. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Gente, presta atenção no que eu estou dizendo. À noite, durante 45 lives, eu estou falando sobre a generosidade. Eu estou na live de número 35, falta 10 para terminar. Esta live, ela fala o seguinte, que o povo de Deus está passando necessidade, que existe uma parte do povo de Deus que está vivendo em absoluta pobreza, mas existe uma parte do povo de Deus que recebeu provisão de Deus. Deus não é injusto. Ele deu provisão para esta parte do povo para alimentar aquela outra parte do povo. Acontece que, como cada um está vivendo para si, ele está comendo da provisão que Deus deu a ele e não está olhando para a necessidade da casa de Deus. Ele não está olhando para aqueles que estão padecendo necessidade, ok? Agora, olha a diferença aqui. Este povo, quando eles estavam livres, eles estavam focados na comunhão entre os irmãos, na oração. A igreja da Coreia, ela funciona assim. Quando o povo não está trabalhando, está orando. Quando o povo não está trabalhando, está orando. E hoje, se a gente fizer uma vigília, o povo vai dizer assim, faz uma vigília no sábado, porque eu tenho que dormir até mais tarde no dia seguinte. Lá na Coreia, eles fazem uma vigília começando meia-noite
A vigília termina 5 horas da manhã, às 8 horas da manhã eles estão no trabalho deles. Eles não estão procurando espaço para dormir, porque esta não é a hora de dormir. Esta é a última hora da igreja na face da terra. Esta é a hora mais negra da terra. Esta é a hora em que o mal está ganhando proporção inimaginável. Nós estamos vendo crianças sendo abusadas, crianças sendo raptadas para o mercado escravo. Nós estamos vendo crianças dentro da nossa casa. Eu estava ouvindo um testemunho de um rapaz, um menino, líder dos jovens. Na parte da manhã, ele estava liderando a igreja no louvor. Na noite, à tarde, ele entrou no quarto dele e ele se suicidou. Por que ele suicidou? Porque ele estava naquela brincadeira de cheirar desodorante. E ele brincava com isso dentro do seu quarto. E durante o dia ele liderava a igreja. E ele cheirou aquele desodorante e a família não sabia que ele tinha esse comportamento. Porque ela vendo ele liderando o louvor na igreja, jamais ia imaginar que dentro do seu quarto ele estaria brincando com uma coisa tão perigosa. Então o mal, nós não sabemos mais aonde ele está. Nós podemos mandar a nossa criança para a creche e de repente descobrir coisas terríveis e tenebrosas. Um dia eu não tinha como cuidar dos meus filhos. Eu contratei uma mulher que era membro de uma igreja, da mesma igreja que eu era membro. Eu contratei aquela mulher para cuidar dos meus filhos. Ela era irmã da igreja, uma mulher espiritual. Um dia eu fui falar com meu filho e descobri o que ela fazia. Ela trancava os meus filhos dentro de um quarto porque ela queria liberdade para sair e fazer outra coisa fora de casa. E depois ela voltava e tirava a chave e os meus filhos saíam. Mas meus filhos tinham 3, 4 anos, eles não tinham condição de contar para mim que a mulher que eu coloquei dentro da minha casa para cuidar dos meus filhos, uma mulher que era irmã da igreja, uma mulher que eu fui procurar ela lá na igreja para cuidar dos meus filhos. Ela tinha aquele comportamento absurdo de querer a sua liberdade e trancar os meus filhos no quarto e deixar eles trancados porque ela queria sair e depois voltar. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Porque quando a música diz, bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora, ó coração pequeno, um temporal pode abrigar. Nós não devemos ter medo. A frase do dia é, o evangelho cresce em meio à perseguição. A perseguição aconteceu, mas o resultado foi uma multidão que crera. Enquanto a multidão estava crendo, enquanto a multidão estava junto, enquanto a multidão tinha tudo em comum, os inimigos do povo de Deus estavam fazendo mal cada vez mais. O final dessa história em Jerusalém, eles estavam no ano 35, mas no ano 70, Roma invadiu Jerusalém, destruiu o templo, não ficou pedra sobre pedra, e o povo se espalhou entre as nações. Gente, de 35 para 70, dá 5, 40, 50, 60, 70, 30 anos, 35 anos. 35 anos depois daquele dia, eles foram dispersos entre as nações, o templo de Jerusalém não existia mais, e esta era a condição daquele povo que estava com tudo em comum, em que eles creram. Nós temos que entender que nesta última hora, o mundo vai de mal a pior. Apocalipse disse, quem está limpo, fique mais limpo, quem está sujo, fique mais sujo. E hoje nós temos que decidir para onde vai a nossa inclinação. Para onde vai a nossa inclinação? Nós vamos nos encher do Espírito de Deus e aumentar a nossa comunhão uns com os outros, ou a gente vai se ocupar das coisas do mundo, como se nada tivesse acontecendo, e quando chegar a hora da perseguição, nós vamos cair, porque não temos nada dentro de nós, já que estamos vazios da palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração. Esta é uma manhã de advertência. Essa não é advertência no sentido, faça a tua escolha. Você está com tempo livre.
Para onde você vai se inclinar? Para as coisas de Deus, aprofundando na palavra profética, ou você vai se voltar para o mundo despreocupadamente? Você vai se voltar para o momento de oração, buscando ser cheio do Espírito, ou você vai se embriagar com um vinho, agindo de maneira como quem está morto, como quem está dormindo no meio dos mortos? Esta é a tua decisão. Dependendo da tua decisão, você estará se fortalecendo ou se enfraquecendo, preparado para a última hora ou absolutamente despreparado. A escolha é agora. O que vai determinar a tua vitória é a escolha que você vai fazer usando da liberdade que você tem agora. Então, faça a tua escolha agora. Pai, dá-nos, Senhor, o discernimento para onde inclina o nosso coração. Se o nosso coração estiver inclinando para o mundo, tem misericórdia de nós, Senhor. Não é hora de nos enfraquecermos. É hora de nos fortalecermos na Tua palavra. Se o nosso coração está inclinando para a Tua palavra, nos dá, Senhor, palavra substanciosa, palavra que de fato nos fortalece, palavra que de fato nos prepara como guerreiros para esta hora, palavra que não nos esmorece, palavra que não nos deixa despreocupado, mas palavra que ativa a nossa vigilância, palavra que nos faz congregar, palavra que nos faz nos fortalecer na comunhão um com os outros, palavra que nos faz ser generosos, palavra que faz com que nós tenhamos tudo em comum, palavra que fortalece a tua igreja para ela ser um soldado preparado para a hora da batalha final. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor seja louvado e que nesta manhã nós possamos fazer escolhas sábias. Manda este vídeo de aviãozinho para o máximo de pessoas que você conhece, para despertar estas pessoas nesta última hora. Não é tempo de estarmos descansando e dormindo no meio de mortos. É tempo de oração. É tempo de aprofundamento na palavra de Deus. É tempo de estocar a palavra no nosso coração e na nossa mente. Que o Senhor seja louvado. Bom é o Senhor para conosco.